tema desta manhã é profundidade versus superficialidade. E eu convidaria os irmãos para abrirem a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 27 do livro de Atos. A mensagem vai girar, gravitar em torno desse versículo. Ele é a base, ele é o fundamento. O versículo 27 até o versículo 29. Atos, capítulo 20, versículo 27 ao versículo 29. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Não é? Amados, vamos fazer mais uma prece ao nosso bom Deus. Querido Deus, queremos te agradecer por esse momento, pela oração que o teu filho, pastor Wagner, fez. E agora nós estamos recorrendo mais uma vez ao Senhor, depois de ler esse texto bíblico, porque nós queremos, Senhor, nesse momento pedir que o homem desapareça e que o Senhor seja soberano, que o Espírito Santo tome conta da minha mente e da mente dos teus filhos, que estão conectados nesse momento, e daqueles que vão se conectar num horário alternativo, para que esta mensagem não tenha sido produzida como fruto de pesquisa, fruto de imaginação, meditação humana, mas que venha do trono da graça. Está tudo dividido, tudo organizado, o roteiro que devemos seguir, mas Espírito Santo, se for preciso mudar a rota, que o Senhor mude, que o Senhor traduza esta mensagem conforme a nossa necessidade. Fale aos nossos corações. Talvez não seja aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas que seja aquilo que o Senhor deseja que ouçamos. E que a tua palavra, na forma de semente, caia num terreno fértil, preparado pelo Espírito Santo, germine e produza frutos para a honra e glória do teu santo nome, para a nossa edificação e edificação da nossa igreja. É o que nós te rogamos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós precisamos contextualizar esse verso que a gente leu, né? Esses versos que a gente leu. O capítulo 27 do livro de Atos, ele descreve a primeira parte da viagem que Paulo estava fazendo de Cesareia até Roma, a primeira parte, porque eles pararam na ilha de Malta. Mas e quando chega ali no capítulo 28, então começa a narrar a experiência de Paulo em Malta, não é? Mas o capítulo 27 descreve essa primeira parte da viagem, não é? Paulo, ele fazia parte daquela tripulação, não é? Como um prisioneiro. Era a última viagem marítima que Paulo estava fazendo. Não era uma viagem com fins evangelísticos, apesar da nossa vida toda ter esse objetivo, mas ele ia na qualidade de preso. Porque o apóstolo São Paulo, sentindo em Jerusalém que as autoridades, principalmente as autoridades religiosas, tramavam a sua morte em uma emboscada, não é? Diante de Festo, do governador Festo, Paulo
apelou, como cidadão romano, para comparecer perante César, ser julgado. Paulo queria ser julgado pela corte romana, né? E foi entregue a um centurião da corte imperial, chamado Júlio, e juntamente com outros presos, né? Eles partiram ali de Cesareia, né? E procuravam um porto mais seguro para invernar, mas a tentativa, nessa tentativa, eles foram surpreendidos, não é, com uma terrível tempestade ciclônica, uma tempestade que para eles foi surpreendente, inesperada, já estava chegando próximo do inverno, poderia assim até acontecer, mas a viagem estava tranquila, as águas calmas, eles achavam que estavam chegando num porto seguro, mas de uma hora para outra foram surpreendidos por essa tempestade e este vento muito forte. Era chamado Euroaquilão, que significa vento leste ou vento oriental. Eles estavam contra o vento, não é? E aquela viagem foi uma viagem muito difícil, não é? A viagem marítima na época de Paulo eram viagens desconfortáveis, insalubres e extremamente perigosas, né? Só para a gente ter uma ideia, porque Paulo viajou, essa viagem foi no primeiro século. Primeiro século. No primeiro século e segundo século, era um desafio as viagens marítimas. Mas para termos uma ideia, mesmo no século XVI e no século XVII, né, por volta que o Brasil foi descoberto, a América descoberta, né, para termos uma ideia, é, cada, de cada três navios que partiam de Portugal, um naufragava. De cada três, um. Né? É, 40% da população morria durante a viagem, ou por desastres, ou por doenças, mas 40%. Somente 60% chegava no final do destino, né? Então, era muito difícil. Se no século XVI e XVII a navegação era precária, não é? Imagine nos dias do apóstolo São Paulo. Por isso que Paulo fala muito quantos naufrágios ele sofreu, não é? Ele descreve a sua experiência no evangelismo. É, e sem poder dominar a embarcação devido àquele vento forte, àquela tempestade, eles ficaram à deriva. O versículo 15, eu vou ler esse versículo, o 15 e o 20, porque, de uma certa forma, é um sumário dessa viagem difícil. Diz assim, ó: e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Não é? E o versículo 20 vai dizer: e não aparecendo havia há alguns dias nem o sol, nem estrelas, e caindo sobre nós a tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Essa tempestade só estava se agravando, só estava ficando mais perigosa. Eles estavam à deriva. Para que os irmãos tenham uma ideia do ponto de partida que foi Cesareia até a ilha de Malta, onde eles sofreram o naufrágio, eles percorreram uma distância de 760 quilômetros. 760 quilômetros à deriva. E foram 14 dias. Se nós dividirmos isto, 760 quilômetros, por 14 dias, nós vamos encontrar um total de 58 quilômetros por dia
à deriva, sacudidos por uma tempestade, não é? De dia e de noite, como diz o texto bíblico, na 14ª noite. Isso é 2 semanas. Imagina o que é estar numa tempestade 2 semanas. Os discípulos estavam apavorados com uma tempestade no lago de Genezaré. Foi uma noite, da noite até a quarta vigília, mas aqui eles estavam há 14 dias nessa tempestade. Perderam a esperança. Tenho certeza absoluta que esse grupo só sobreviveu porque naquele navio tinha um homem de Deus, que era Paulo. E sabe onde um homem de Deus está? Quem o cerca também é abençoado. Se lembra de José? A casa de Potifar prosperou por causa de José. Tudo que José fazia prosperava, porque o Senhor era com ele. O anjo do Senhor levou uma mensagem para Paulo e disse: Paulo, você vai chegar a Roma, a Itália, você não vai morrer nessa viagem e o Senhor está dando a você toda a vida desses homens. Que bênção isto! Mas quando chegaram à 14ª vigília, 14ª noite, esses homens foram medir a profundidade do mar que estavam, porque eles achavam que estava chegando em terra. Era meia-noite. Vou reler o texto que diz: quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro do mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentir os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que o dia amanhecesse. Quando foram medir a profundidade do mar em que eles estavam à meia-noite, usando as braças e o prumo, que eram os instrumentos para medição de profundidade naquela época, eles encontraram 20 braças. E se nós tomarmos como referência a braça grega, porque a braça varia de país para país, aqui mesmo no nosso país corresponde a 2,20 m, o tamanho, a medida de uma braça, mas a braça grega ela era de 1,80 m. E se nós usarmos isso como referência, 1,80 m, nós vamos verificar que a profundidade do mar que eles estavam navegando ali naquela ocasião era aproximadamente de 36 metros de profundidade. O texto bíblico diz que eles navegaram um pouquinho mais adiante e tornaram a lançar as braças e o prumo, né? E quando eles mediram a profundidade, eles encontraram 15 braças, o que corresponde a 27 metros. De 36 metros para 27 metros. No espaço curto de tempo, o mar estava mais raso 9 metros. O navio era um navio de grande porte, porque existia 276 pessoas ali naquela embarcação, sem contar que ele tinha passado por Alexandria e era um barco que estava carregado com trigo. E era um barco de grande porte para transportar trigo de Alexandria, do Egito, para Roma. Era um navio grande. E eles ficaram preocupados porque o mar estava raso. E eles pararam, para que o dia amanhecesse, para que pudesse enxergar onde eles estavam, né? Para poder criar uma estratégia para aquele momento. 14 dias sem ver o sol, sem ver as estrelas, à deriva. Mas agora o perigo era iminente,
porque além de estar à deriva, o mar estava se tornando raso. Estava se tornando raso. E é perigoso prosseguir navegando no mar raso. E quanto maior a embarcação, maior o perigo. Temendo bater em rochas, aqueles homens da popa, que é a parte de trás do navio, a proa é a parte de frente da embarcação, mas da popa eles lançaram 4 âncoras e ansiavam que o dia amanhecesse. Nós verificamos, irmãos, a sabedoria, a experiência desses homens. Era perigoso prosseguir a navegação em águas rasas. Era perigoso. Né? É, e nós queremos, meus irmãos, fazer uma aplicação naturalmente espiritual para nós. Eu dividi essa mensagem em 2 partes. Hoje eu quero lhe apresentar apenas a primeira parte dessa mensagem, profundidade versus superficialidade. É, é sábio, é sábio como cristãos, a gente em algum momento fazer uma parada, estratégia na nossa vida espiritual para a avaliação. As empresas, elas param para fazer um balanço, para contabilizar os lucros, as perdas, o número de pessoas que tem trabalhando, se é necessário manter o mesmo quadro, se tem que contratar ou tem que demitir. Né? É, a igreja também tem no manual previsto uma reunião de negócios, que a igreja se reúne, pode ser até de portas fechadas, para tratar de assuntos peculiares da comunidade, avaliar finanças, muitos outros assuntos, assuntos de família que nós não podemos e não devemos tornar público. Temos alguns assuntos de família, como igreja, que precisamos tratar com a nossa comunidade e com a nossa irmandade. A família também precisa parar um pouco em determinados momentos para avaliar qual é o rumo que está seguindo o casal, os filhos. Uma avaliação para não perder o rumo, para não se afastar da rota. E nós precisamos, irmãos, parar. E hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira é dia da preparação. Deus colocou também um dia na semana, o último dia da semana, para a gente parar. E eu creio que o dia da preparação, o sábado, são momentos especiais para a gente dar uma paradinha e fazer uma avaliação, como está a nossa vida. A Bíblia recomenda isso, viu, irmãos? A Bíblia recomenda isso. Lá em 1 Coríntios 1:28, naturalmente que o contexto é o contexto da Santa Ceia, Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É interessante isto. Às vezes nós somos bons em examinar os outros, mas a Bíblia diz que nós devemos examinar a nós mesmos. Em vez de usarmos uma lente que amplia a visão, não é? Um óculos de graus, né? Nós deveríamos usar um espelho para a gente olhar para nós mesmos. Em vez de olhar um argueiro que está no olho do outro, deveríamos primeiro olhar uma trave que está no nosso. Então, a mensagem desta manhã não visa alcançar alguém. Primeiro tem que me alcançar. É uma mensagem para mim e que cada um de nós reflitamos sobre o que Deus quer para nós, que o Espírito Santo traduza conforme a necessidade de cada um. Esse texto de Corinto fala no contexto da ceia, para a gente se autoexaminar. Mas Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5, Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. E aqui não é no contexto de Santa Ceia. Examinai-vos a vós mesmos,
para ver se realmente estás na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Cristo está entre vós? Se não é, que já estáis reprovado. Examinai-vos a vós mesmos, para ver se de fato estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Então nós precisamos parar, meus irmãos, para fazer uma avaliação se nós estamos na fé, se nós estamos na doutrina, se nós estamos na palavra. Examinar a nossa vida espiritual, examinar o que nós acreditamos, o que nós confiamos, ter um conhecimento profundo das doutrinas que nós abraçamos, como os bereanos, ouvir uma mensagem, ouvir um sermão, olha, dos nossos pastores, da nossa igreja, porque Paulo era Paulo. E Paulo não se queixou porque os bereanos, além de receber a palavra com avidez, ia examinar para ver se as coisas eram de fato assim. Nós precisamos saber aquilo que a gente crê, qual é a base da nossa crença, qual é a base da nossa fé, para a gente não ser levado por ventos de doutrinas. Nós precisamos aprofundar as raízes da nossa convicção, sabe? E por isso é bom a gente parar um pouquinho. Qual é a profundidade da nossa vida espiritual, irmão? Qual é a profundidade da nossa comunhão com Deus? Qual é a profundidade? Qual é a profundidade da nossa experiência com Deus? Qual é a profundidade? Vamos fazer uma medida, uma avaliação, cada um se autoexamine. Examinai-vos a vós mesmos. Vamos tomar como referência, para a gente fazer uma avaliação dos melhores momentos da nossa vida espiritual. Qual foi o melhor momento da nossa vida espiritual? Quando foi que nós estivemos no auge? No auge. Se é agora, louvado seja Deus, né? Se esse é o auge, louvado seja Deus. Mas tem muitos que estão há pouco tempo na igreja e tem outros que já estão há muito tempo na igreja. Eu estou com 67 anos e meu pai aceitou o adventismo quando eu tinha 4 anos de idade. Eu fui batizado com 11 anos e 9 meses, 8 meses. Então, tenho muito tempo militando na igreja. E eu tenho certeza que aqui existe muitos que já estão há muito tempo. E é bom a gente parar para fazer uma avaliação. Com o auge da nossa experiência cristã, quando nós estávamos em paz, feliz, envolvido, comprometido, participando de tudo, né? Como estamos com a oração? A oração é a respiração da alma, né? Como nós estamos? Qual é o nosso auge com essa experiência da oração? Você está observando que talvez no passado, se porventura você observar que no passado as suas orações eram orações mais fervorosas, mais assíduas ou frequentes, não é? Orações mais demoradas, e hoje não tem a mesma intensidade, talvez seja sinal de que o mar espiritual que nós estamos navegando esteja se tornando mais raso. Com respeito à Bíblia, o estudo da palavra de Deus, há quanto tempo estamos lendo a Bíblia? Há quanto tempo? Quantas vezes nós estudamos a Bíblia toda, completa, de Gênesis 1 a Apocalipse 22? Como está o nosso tempo com a palavra de Deus? Nós estamos passando boa parte com a palavra de Deus? Ou nós já tivemos momentos melhores? Momentos melhores. Porque, infelizmente, se fala de primeiro amor, né? Quando aceita Jesus como Salvador, primeiro amor, e depois esse primeiro amor arrefece, diminui, mingua, né? Como é que está
o nosso momento como estudo da Bíblia. Nós já fomos conhecidos no mundo como o povo da Bíblia, mas eu temo que tenhamos perdido esse título tão honroso. Temo. Povo da Bíblia. Quando existia um concurso bíblico internacional, sempre o primeiro colocado estava entre judeus e adventistas. Adventistas e judeus. Sempre. O nosso envolvimento na missão, irmãos. O pastor Wagner até fez menção disso. Nosso envolvimento na missão. Qual é a motivação? Se nós temos uma experiência profunda, plena com Deus, o nosso envolvimento vai ser outro. A motivação do nosso envolvimento vai ser outro. Mas no passado nós éramos mais ativos, nós éramos mais comprometidos, mais envolvidos. Se no passado fomos assim e hoje não estamos mais, né? É sinal de que a vida espiritual pode estar se tornando mais rasa, mais superficial. O culto familiar, irmãos, que está morrendo na nossa igreja, o culto familiar. Eu sei que às vezes esse culto que nós temos aqui da manhã é 5 às deveria ser às 7, mas às vezes vai um pouquinho mais. Esse culto, se toda família participa, não é? Que bênção, que bênção. Mas se tem algum membro da família que não participa, tem um cônjuge que não participa, tem filhos ainda em casa, precisa ter um momento, criar um momento, um horário alternativo que todos possam juntos participar. Restaurando o altar da família, como está o altar em nossas famílias? Nunca foram construídos? Então é necessário construir em nome de Jesus. Se no passado ele funcionava, mas agora está em ruína, talvez seja sinal, irmãos, de que a nossa experiência cristã está se tornando mais rasa, menos profunda, mais superficial, e é perigoso para a família. É perigoso para a vida espiritual navegar em águas rasas. E a recepção do sábado? Como é que nós estamos recebendo o sábado? Que hora nós estamos chegando em casa? Que hora estamos reunindo a família para cantar, para orar, né? Que hora estamos parando as atividades físicas na sexta-feira, dia da preparação, hoje, dia da preparação, onde nós vamos estar no horário do pôr do sol. O que estaremos fazendo nesse horário? Observar os limites do sábado. Já fomos mais cuidadosos com respeito a isto? Se hoje não estivermos, talvez seja evidência de que a nossa experiência cristã está se tornando mais rasa. O que falar da fidelidade aos dízimos e às ofertas? Dízimos e ofertas que pertencem ao Senhor, não é somente o dízimo que pertence ao Senhor, dízimos e as ofertas pertencem ao Senhor. O dízimo nós reconhecemos que Deus ele é o nosso Criador, e a oferta nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador. Como está a nossa experiência nesse campo da mordomia, da fidelidade? Já fomos mais fiéis e hoje não estamos sendo tão cuidadosos? Talvez seja sinal de que a minha vida espiritual está se tornando mais superficial. Como está a frequência aos cultos da igreja? Porque antes talvez não perdesse nenhum culto. Sábado, domingo, culto de oração, semana de oração, pequenos grupos, culto JA. Não somente éramos frequentes, mas pontuais. Pontuais. Sábado, pontuais. Como é que nós estamos agora? Se alguma coisa tem mudado nessa direção, talvez seja evidência de que a nossa experiência cristã está sendo mais rasa. Como está a nossa participação aqui na sala 57? Nós estamos no YouTube, deixa eu dar uma olhadinha aqui.
No YouTube, nós estamos com 2.800 conexões. Aqui nós estamos com 452 conexões. Nós já tivemos bem melhores nisso aqui. Bem melhores. Entrávamos e tínhamos que ligar 3 aparelhos para conseguir entrar no Zoom, se quiséssemos entrar no Zoom. Porque rapidamente, dentro de 2, 3 minutos, a sala ligava, já estava cheia. Isso não está acontecendo? Talvez o mar espiritual de muita gente se tornou raso, se tornou superficial. Ah, meus irmãos, isso é um perigo. A palavra de Deus nos dá lições preciosas com respeito a isto. É importante a gente parar um pouquinho para a gente fazer uma avaliação da nossa vida espiritual, né? O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios, irmãos, capítulo 3, versículo 9, Paulo usa 2 metáforas para representar os seguidores de Cristo. Nessa primeira parte da mensagem, eu vou utilizar somente uma metáfora. Outra metáfora vou deixar para uma segunda oportunidade, se Deus quiser, se o Espírito achar que é necessário. Tá? Mas ali em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 9, diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus. Guarda essa palavrinha, irmãos, essa frase é importante. Deus faz tudo em parceria, com cooperação, com ajuda, com envolvimento. E Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, Paulo usa essas 2 metáforas para representar aquele que segue a Cristo, aquele que faz parte da família de Deus aqui nessa terra. Olha, nós somos cooperadores de Deus, mas vós sois lavoura e sois edifício. Então, nesta manhã, vamos pensar um pouquinho nessa primeira metáfora, lavoura de Deus. Nós somos lavouras de Deus. E que maravilha ser lavoura de Deus, não é? Jesus disse que Deus, ele é o lavrador. O Pai, ele é o lavrador, não é? Ele é o agricultor. Nós somos lavouras de Deus. E em Mateus, capítulo 13, versículos 5 e 6, na parábola conhecida, importantíssima do semeador, ali são lançados 4, aliás, a semente é lançada, não são 4 sementes diferentes, a semente é a mesma, mas 4 solos diferentes. A semente é uma só, mas o solo difere um do outro. E no segundo tipo de solo, nós encontramos no versículo 5 e versículo 6, Jesus diz assim, está escrito assim: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Aí, no versículo 20 e 21, Jesus dá a explicação da parábola para os discípulos. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, se escandaliza. É interessante aqui. É interessante que, mesmo caindo em um terreno rochoso, a semente cresceu, mas
não pôde se aprofundar. Não pôde se aprofundar. E quando o sol veio, porque o sol vai vir, o sol vai vir. Como aquela planta não tinha raízes profundas, ela secou-se. Você já parou para pensar na lição que Jesus quer nos ensinar aqui nesse texto? Sabe, irmão, Jesus, ele quis dizer para todos nós, não só para os discípulos, exatamente isto, que na vida espiritual, onde não existe profundidade, existe perigo. Onde não existe profundidade, existe perigo. O semeador saiu para semear. Nós somos lavouras do Senhor, diz o apóstolo. E a lavoura, a planta, a árvore que não está enraizada na profundidade do solo, ela está em perigo, porque na planta da parábola não houve profundidade, veio o sol e ela secou. É interessante que o texto diz, aquele que não tem, deixa eu rever aqui para ser fiel à palavra, a palavra é aquele que recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Tem gente que tem raiz no pastor. Quando o pastor sai, ou o decepciona, então ele se afasta. Alguns têm raiz num amigo, tem raiz numa namorada, tem uma raiz no noivo. Acabou o noivado, acabou a fé. Terminou o namoro, terminou a fé. Tem raiz no seu instrutor, tem raiz no pai, tem raiz na mãe. Mas cada um precisa aprofundar sua experiência pessoal com Deus, individual com Deus. É uma experiência individual. Onde não há profundidade, queridos, há perigo. Onde não há profundidade, qual é a profundidade da tua fé? Como está a tua vida espiritual? Ela é profunda ou superficial? Profunda ou superficial? Tem um texto precioso lá em Jeremias, no capítulo 17, versículos 7 a 8, porque fala da importância da profundidade da nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus, meus irmãos, não pode ser superficial, não pode ser rasa, tem que ser profunda, tem que ser plena. Nós temos que mergulhar assim de cabeça, nós temos que nadar abraçada, nós temos que nos envolver profundamente com Deus. E esse texto, versículos 7 e 8 do capítulo 17 de Jeremias, diz assim: Bendito é o homem que confia no Senhor. Eu gosto dessa frase. Bendito é o homem que confia no Senhor. Esse homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele, como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba. Que maravilha, irmãos! Que maravilha isto! É, aqui está falando da experiência do homem com Deus. Bendito é o homem, bendito é a mulher, bendito é o jovem, bendito é a criança, bendito é o varão, bendito é a varoa que confia no Senhor, confiar no Senhor, cuja esperança é o Senhor. A esperança não é o pastor, a esperança não é a igreja, a esperança não é o pai, a esperança não é a mãe, a esperança não é o cônjuge, a esperança não são os filhos, não é a namorada, não é o noivo, não é o patrão, não é o governante, a esperança é o Senhor. Esperança é o Senhor. Experiência pessoal com o Senhor. Viver de uma experiência íntima com Deus, não de uma experiência derivada de outro, apoiada em outro. Mas aqui eu gosto dessa palavrinha: bendito o homem que confia no Senhor. E vamos trabalhar um pouquinho, está chegando o meu tempo,
confiar no Senhor. Aqui tem um ponto, irmãos. Suponhamos que você recebeu em espécie 20 mil reais. Em espécie. Um exemplo é assim, bem simples. 20 mil reais. Aí você tem que depositar aquele dinheiro para cobrir um boleto que vai entrar, né? E você quer depositar isso na boca do caixa, né? Só que você, quando chega no banco, tem uma fila quilométrica, tá? E você tem um compromisso dentro de poucos minutos, um compromisso inadiável. Você não pode perder esse compromisso. E o que fazer? Você está em apuros, porque tem que depositar e não pode perder o compromisso. Aí você olha para a fila do banco para ver se você conhece alguém. Você olha e você não conhece ninguém. Você só vê pessoas que você ali nunca viu. Não sabe quem são, não sabe de onde eles vêm, qual é o caráter de cada um, vocês não conhecem. Mas você está aflito, desesperado, tem que depositar. Você, mesmo assim, você escolheria alguém lá da fila do banco, tá? E diria: olha, rapaz, eu estou aqui em apuro, eu me chamo Fulano. Como é seu nome? Ah, é Ciclano. Fulano, eu estou com uma dificuldade, porque eu tenho que ir para tal lugar, tenho um compromisso e eu tenho que fazer um depósito, amigo. 20 mil reais. 20 mil reais. Aqui está tudo já escrito, o meu nome, o nome da conta, número da conta, né? Tudo direitinho. Você, por gentileza, você faz esse depósito para mim? Uma pessoa que você nunca viu, não sabe de onde é. Você faz? Entregava esse dinheiro para ele? Você entregava esse dinheiro para ele? Para uma pessoa que você não conhece? Uma pessoa que você nunca viu? Eu confesso, irmãos, eu sou incrédulo, tá? Eu não entregaria para uma pessoa que eu não conheço. Mas suponhamos que eu chegue na fila e na fila eu encontro Rogério. Rogério. Um abraço de Rogério. Beijo no coração, amigo. Feliz em saber que você também te ama. Saber que você continua firme, muito dedicado na obra do Senhor. Uma família linda. Que bom, que bom. Mas eu encontro o Rogério. Eu deixei de conviver com o Rogério há muito tempo. Mas eu vejo o Rogério aqui. Escuto as mensagens de Rogério. Sei que o Rogério é um homem de Deus, dirigido pelo Espírito Santo. Ou eu encontro aqui Val, que ora por mim, que intercede por mim, ou Soraya, minha moderadora, ou alguns de vocês que eu vejo aqui o testemunho, que está sempre diariamente. Eu encontro o pastor Wagner no lugar desse. Você pediria a essas pessoas queridas que fizesse essa gentileza para vocês, depositando esse dinheiro? Eu faria isso de olhos fechados. Não precisava nem mandar para mim comprovante. Por quê? Porque eu conheço. Porque eu conheço. Ninguém conhece Rogério melhor do que a esposa de Rogério. Ninguém conhece melhor você do que a sua mãe, do que o seu pai. Ninguém lhe conhece melhor do que o seu filho. Nem um filho. Alguém conhece mais do que a mãe. Então, veja só. Confiança envolve conhecimento. Você não pode confiar numa pessoa que você não conhece. Mas você não conhece uma pessoa bem se você não convive com esta pessoa. Quanto mais você convive com aquela pessoa, você vive com aquela pessoa, vai para o trabalho com aquela pessoa, você come com aquela pessoa, você vai para o lazer com aquela pessoa, você tem uma experiência com aquela pessoa de meses, de anos, de décadas. Quanto mais você conhece, você sabe se aquela pessoa é digna ou não de confiança para você lhe entregar esse valor e confiar. Então aqui está um ponto, queridos. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Porque isso significa que para confiar no Senhor, eu preciso conhecer o Senhor.
E para conhecer o Senhor, eu preciso conviver com o Senhor. Conviver com o Senhor. Conviver com Deus. A minha experiência com Deus tem que ser uma experiência profunda. Assim como Enoque tinha uma experiência profunda com Deus, a vida espiritual de Enoque não vivia na superficialidade. As raízes da sua vida espiritual estavam no subsolo. Ele andava com Deus, ele vivia com Deus, ele conhecia a Deus. Por isso que Jesus disse que a vida eterna é esta, que conheça a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como o enviou. E você não pode conhecer a Deus se você não tem relacionamento com Deus. Se você não tem comunhão com Deus. Sabe, irmãos, como o pastor Wagner estava dizendo, e eu não quis adiantar, dar spoiler da mensagem naquele momento, mas corremos o risco de quando Jesus Cristo voltar, alguns de nós dizer assim: Senhor, 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 em teu nome eu fiz muitos evangelismos, eu tive todos os cargos da igreja, eu fui tesoureiro por muitos anos, eu fui diretor de mordomia, eu fui ancião, eu construí, em teu nome eu construí igrejas. Em teu nome, Senhor, eu organizei um clube de desbravador, aventureiro, coral, quarteto na igreja. E vai ser triste, porque poderá ouvir de Jesus: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos. Eu não sei quem são vocês. Eu não convivi com vocês. Eu não tive momentos com vocês. Meus irmãos, qual é a profundidade da nossa fé? Bendito o homem que confia no Senhor, e a Bíblia diz, cuja esperança é o Senhor. Ele é como uma árvore que está plantada junto às águas, e Jesus é a água que nós precisamos. Junto às águas. Ele está plantado junto. As suas raízes se estendem para o ribeiro. E essa pessoa não receia quando vem o sol quente, quando vem a tempestade, porque sabe em quem confiou. É um conhecimento experimental. Ele confia no Senhor. Sabe que o Senhor o ama. Sabe que o Senhor é leal. Sabe que o Senhor é fiel. Sabe, meus irmãos, nós precisamos aprofundar a nossa vida de comunhão com Deus. A nossa vida de comunhão com Deus. Aprofundar as bases da nossa fé. Nós precisamos. Nós precisamos viver em comunhão, andar nos caminhos do Senhor. Não podemos manter com o Senhor um relacionamento raso, superficial, porque não podemos, pastor, manter um relacionamento com Deus, um relacionamento raso, porque não podemos. Não podemos, queridos, porque o relacionamento de Deus para nós, seres humanos, nunca foi raso, nunca foi superficial. O amor de Deus nunca foi raso. A misericórdia de Deus nunca foi superficial. A bondade de Deus nunca foi banal, rasa, rasteira. Nunca foi. Deus amou o mundo de tal maneira, não é? O apóstolo São Paulo, em Romanos 11:33, ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Ó profundidade das riquezas de Deus. Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 38, ele disse: porque eu estou certo que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
e nem os poderes, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus, ele nos ama, queridos, com amor eterno. A experiência de Deus conosco é uma experiência profunda, plena e intensa. Qual é a profundidade das águas que nós estamos navegando nesse momento da nossa experiência cristã? É importante medir. Se está rasa, pare, pare. Coloque a sua vida em harmonia com a vontade de Deus. Pare, lance âncoras. Não dê nenhum passo adiante sem reatar os laços com Deus, sem fazer uma aliança com Deus. Porque Deus lhe ama e Deus deseja que eu e você estejamos com Ele por toda a eternidade. Vou parar por aqui, irmãos, orando para que o Espírito Santo dê continuidade, dê sequência, falando ao nosso coração, sussurrando no nosso ouvido, qual o caminho que devemos andar, quais as decisões que nós devemos tomar para o nosso bem, para a honra e glória do nosso Deus, para que um dia nós estejamos com Ele por toda a eternidade. Uma paradinha na nossa caminhada como estratégia. Uma paradinha como estratégia para a gente avançar, para a gente não perder o foco, para a gente chegar lá pela graça, bondade e misericórdia de Deus que nos ama com amor intenso. Vamos inclinar a nossa fronte e vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra. Obrigado porque podemos estabelecer com o Senhor um relacionamento intenso, profundo, íntimo, Senhor. Que possamos nos envolver na tua obra de uma forma total, de uma forma plena, sem nenhuma restrição. Nos auxilie, Espírito Santo, a colocar a nossa vida em harmonia com a vontade do Senhor. Se alguma coisa está fora de lugar, coloca, Espírito Santo, no lugar certo. Se precisa jogar alguma coisa aqui de dentro, Senhor, que o Senhor jogue. Faça uma faxina. Faça uma faxina. Reestruture a nossa vida espiritual. Se é preciso nessa árvore podar alguma coisa, que o Senhor corte, que o Senhor pode. Faça o que for preciso. Contanto que um dia nós estejamos com o Senhor por toda a eternidade. E antes dessa eternidade, que sejamos uma bênção para a nossa família, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho de colégio, para os nossos irmãos na igreja. Que sejamos uma bênção. Nós te rogamos isto agradecidos, em nome de Jesus, o nosso querido, amado e eterno Salvador. Amém. Amém. Como a sala, pastora, é diversificada. Confesso que eu nunca havia ouvido um sermão aproveitando esse texto, falando sobre profundidade. A Para mim palavra de Deus, ela é rica, né, pastor? é rica. Um E mesmo versículo, a gente muitas vezes pode fazer diversos tipos de sermões com base, com fundamento. me lembrou Ezequiel 47, quando... Você está adiantando a coisa, né? É a segunda parte. Pronto, então não vou Não, falar não, não, nada. mas pode falar, pastor, pode falar. O Espírito Santo, eu ia falar, não falei devido ao tempo. Então você Não, aproveita e fala com o tempo. porque em Ezequiel 47, as águas profundas se Começa com o tornozelo, né, pastor? é, Começa com o ele, tornozelo, vai a a, joelhos, né? a água sai debaixo Debaixo do do. trono, É, ou seja, o trono do rei, Jesus Cristo, sacerdote, rumo ao Oriente, rumo ao Oriente. aí rumo ao mar salgado, sem É, vida nenhuma. é, E esta água ela é concedida pelo sacerdote, que é Cristo. A água concedida pelo sacerdote, que é Cristo, é o Espírito Santo. Então, sim. essa experiência onde devemos registrar nossa profundidade é no Espírito. Calcanhar, tornozelo,
cintura, depois não dá mais porque não tem o pé. Pronto, é quando você não tem o controle que a coisa está no lugar certo. Ok, está aqui nessa primeira parte para fazer. Eu não fiz, pastor, porque eu já tinha sentido que o Espírito Santo já tinha uma mensagem para todos nós suficiente. E tem um tempo que eu quero me redimir, porque às vezes é complicado, a gente relógio é um negócio sério, a gente fala Eu mais do que. Eu ia dizer confesso que a que gente eu fala tenho o mais do que mesmo mulheres, problema. mas perdão às mulheres, a gente fala mais do que vocês. Meu pastor, eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o Senhor existe. Obrigado pela mensagem. Casou com tudo que a gente está falando hoje. Eu vi que Deus estava conduzindo desde que você abriu a boca pela primeira vez. Eu também quero dizer, Pastor Wagner, que eu te amo. Eu preciso de você para ser mais feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus pelo que Deus faz com você e com todos os irmãos que participam dessa sala. Um beijo no coração de todos, viu? 57. Privilégio tê-lo conosco. Um grande abraço e um bom dia de preparação. Amém, pastor. Bom dia com alegria. Bom dia. Você mora onde, hein, Lene? Pastor, no momento eu estou em São Paulo, Corredondo, Estrada Tapecerica da Serra. Isso significa que você não é daí, né? Não sou daqui. Você nasceu aonde, Lindinha? Eu nasci em Penalva, Maranhão. Sou maranhense. Quem nasce em Penalva é o quê? Penalvense. Olha, eu estou falando com a penalvense pela primeira vez na minha vida. Ah, Lugar da Penalva, porque tinha muita garça. é um lugar que tinha muitos bichinhos com penas, é? É, Penalva. Muito bem. Você é formado em nutrição no NASP, né? Isso. Sim. Porque quando você foi para o NASP, a gente vai falar sobre isso, você sonhava, né? Aquela criança que sonhava com objetivos, e você ouviu um Provai e Vede, É a e no, carta missionária, né? Carta opa, missionária a carta informativa. missionária, no testemunho da carta missionária, despertou em você um desejo de ir além daí da cidade onde tinha muitos animais com penas e se formar. E você conseguiu alçar esse voo e hoje é nutricionista, morando não estabelecidamente em São Paulo, mas agora está nessa cidade grande aí. Ontem eu falei com você que estava no centro de São Paulo, disse, meu Deus, o que que eu vim fazer aqui? É uma loucura. Horário de pico, muita gente. Minha esposa ficou no hospital aí em São Paulo um mês e eu fiquei com ela. Meu amigo, eu tive a oportunidade de dar uma volta por esta cidade e realmente é uma loucura, né? Que Deus Ela abençoe. ficou no hospital Adventista, né? Lá na Liberdade. Isso, no bairro da Foi Liberdade. lá onde eu Perfeitamente. fiz estágio. Maranhense, 6 filhos, eu era caçula, cheia de sonhos, diz a Lene em seu testemunho. Através de uma carta missionária, eu vim parar no NASP e fiz nutrição. O pai da Lene, como é que é o nome do seu pai, filho, e da sua mãe? Meu pai é José Augusto Cardoso Garcia, 86 anos. A minha mãe é Maria Eunice Lopes, 67. O pai era carpinteiro, pescador também. Muitas vezes o pai da Lene saía para pescar e passava muito tempo fora para prover a família. E a mãe da Lene ficava com os 6 filhos. E a gente não vai entrar nos detalhes na configuração, tem filho aí que foi trazido para a família, enfim, há filhos de outras relações, mas a, a, a família nuclear da Lene eram 6 irmãos e a mãe dela, enquanto o pai passava muito tempo fora, nunca deixou passar a dificuldade à família. O que que a mamãe fazia? A mãe plantava, gostava demais de plantar e também Até hoje, né? pescava para manter a família. E muitas vezes os irmãozinhos mais velhos saíam na rua para vender o que a mãe da Lene produzia e ela também saía para pescar com filhos para trazer o peixe para o prato da família. Por isso a Lene gosta muito de peixe, né, Lene?
Amo, minha comida preferida. Você Acho que sabe todos nós lá de casa, todo mundo gosta. que legal. Então, a sua mãe foi uma provedora, seu pai também, e pelas circunstâncias ele foi ausente, sua mãe mais presente, seu pai com uma personalidade, com um tipo de criação, sua mãe com outra personalidade, outro tipo de criação. Nós vamos passar por esses elementos aqui. E você continua sonhadora? Muito. Sonho, né? Agora o céu, mas nessa terra ainda tem sonhos aqui para essa terra também. Mas é Você com os sabia que pés na nossa terra e os vida olhos no céu. Você sabia que nossa vida para quando estagnamos no aspecto do sonho, do crescimento? Quando não temos metas, nossa vida para. Então, é sempre muito importante, independentemente da idade, você ter sonhos, lugares onde você deseja chegar. Eu me refiro aqui mesmo, nessa terra, a conquistas neste lugar aqui. Porque nós temos duas grandes tarefas: viver aqui e desejar viver no céu. Bom, o céu a gente não sabe quando vai chegar, certo? Então não posso ficar parado aqui. E essas conquistas, dentro da vontade do Senhor, elas trazem impulsos importantes. Então você sonhou com a nutrição, isso alimentou você por um período. Foi fácil fazer nutrição em São Paulo? Não, não foi nada fácil. Você teve muita É dificuldade? muita. É o lugar, aquele ditado que fala, né? Onde filho chora e mãe não vê, né? Durante o dia tava sorrindo na sala de aula, mas de noite tava chorando no travesseiro. Mas Você foi cresceu, vitória. você cresceu, foi Vitória. Você cresceu nesse período? Cresci, pastor. E como? Você entende, meu amigo, que eu estou falando para você? Quando você almeja conquistas e você trabalha dentro da vontade do Senhor para alcançá-las, sabe o que que acontece com a gente? Nós tomamos plasticidade, nós crescemos. A Lene passou por dificuldades que, se ela não tivesse passado, ela não suportaria outras que viriam na trajetória. Por isso, não esteja parado, faz favor. Não pare. Quando a gente para, a gente morre. Claro que o nosso olhar maior e macro deve ser para a nossa coroa da vida eterna, como Paulo disse, né? Eu considerei todo o restante refúgio para garantir a minha estadia no céu. Ok. Tudo isso que a gente pode sonhar, desejar, tem que ser, ao mesmo tempo que almejamos, considerado refúgio pela maior aquisição, que é a nossa eternidade. Mas enquanto esperamos a atividade, temos que estar em movimento aqui, nestas conquistas e, sobretudo, seus planos, seus sonhos, suas metas precisam sempre envolver, em primeiro lugar, o reino de Deus, a expansão do reino de Deus. Tá bom? Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Que idade tinha o seu irmão quando saía para pescar com a sua mãe? Nossa, meu irmão era garoto, né? Ele é o mais velho dos homens. Eu acho que ele deveria ter, porque eu sou a caçula, né, pra eu lembrar, eu acho que ele deve ter uns 13, 14, 15 E anos. você já foi no Rio também pescar com a sua mamãe? Sim, pastor, a gente mora fundo com o rio, na verdade. A água entra do quintal da minha casa, entrava na minha casa, né? Mas foi passando o tempo, foi aterrando, mas a água entrava dentro de casa. Lá em casa, minha mãe é pescadora, pescou muito meu pai. E eu sou a caçula, né, pastor? Então eu não fui muito, mas minhas irmãs têm uns que gostam. Eu gosto mais de comer o peixe, né? Eu gosto de ir para passear, mas não para profissão. Coisa, não, que coisa. Você faz parte de uma família em que os filhos tinham que produzir, tinham que trabalhar. Nada de trabalho forçado, nada de trabalho que rompa com o crescimento mental, físico, psicológico de uma criança. Eu não posso tirar a criança da escola para ela trabalhar, eu não posso permitir que ela passe pelos ciclos de maturação, porque ela tem que trabalhar. Muitas vezes eu estou falando para mães aqui, para pais que não tiveram infância, porque tiveram que assumir a família muito cedo. Estou falando disso. Mas o trabalho dignifica o homem.
Eu estou vendo uma geração de improdutivos, geração de jovens viciados em celulares, viciados em estímulos visuais, com a mente acelerada. Eu estou vendo uma geração de jovens e adolescentes juvenis doentes, que se mutilam, que se cortam, que desejam se matar. Sabe por quê, irmão? Nós perdemos isso. A vida simples desapareceu, com isso, algumas coisas que faziam com que nossos meninos crescessem. Nós temos hoje jovens adultos de 30, 33 anos, 35, que ainda estão em casa na aba da mãe e do pai, porque nossa sociedade se perdeu. Pastor, posso abrir um parênteses? Pode. A gente tem muito orgulho lá em casa, assim, do meu pai, sabe? Uma pessoa muito trabalhadora, pescava, nos criou foi assim com a pesca, e minha mãe também, a gente tem muito orgulho da minha mãe, porque como o senhor mencionou, mesmo meu pai passando dias longe, que ele ia pescar em rios maior, longe, né, distantes, a minha mãe, ela nos sustentava assim, vendendo verduras, fazendo arroz temperado, vendendo isso, vendendo aquilo, e nós, os filhos, como eu falei, eram cinco que estavam em casa, né, a mais velha, essa idade, ela já tinha saído para trabalhar em casa de família, ido para outra cidade. Então, esse meu irmão mais novo, eu lembro assim dele garoto, eu era pequena, né? Como que lembro? Minha mãe também contando. Então, ele pescava, na ausência do meu pai, era ele o homem da casa, né? Ele ia com a minha mãe e nós os menores juntos. Então, assim, eu abro um parênteses aqui, porque na minha cidade, pastor, as pessoas vivem muito da pesca, Baixada Maranhense. Então, lá tem muito pescador e também as mulheres, elas tecem rede. Então, a minha irmã, ela ganhava dinheiro, né? Pouquinho, mas era tecendo rede. A minha mãe também. Eu, por ser a caçula, eu não já cheguei numa fase que meus pais já estavam, né, melhorzinhos, mas eu trago isso da minha família, né, esse orgulho de ver pela pesca, de ter lutado tanto para nos criar. Lene, eu tenho até hoje o cheiro da goiaba. Goiaba, a fruta. Porque quando era muito pequeno, meu pai, aqui tem uma avenida chamada W3 Sul, que faz parte do Plano Piloto, Brasília, Centro. Meu pai tinha uma banca ao lado de uma banca de revistas, que está sendo extinta pela sociedade que a gente tem hoje. Meu pai trabalhava para um homem que vendia goiabas. A gente tinha uma banca de goiaba ao lado desta banca de revista. Nós saímos de madrugada, eu e meu pai, de ônibus, e chegávamos lá, o cara chegava com uma Kombi, a gente abastecia a banca, aquelas goiabas graúdas, todas empilhadas. Eu lembro, meu pai me dava um saquinho com água e eu tirava um pedacinho da ponta e molhava as goiabas para elas ficarem bem bonitas. Eu tenho até hoje memorizado o cheiro da goiaba. Quando montávamos a banca, eu pegava minha caixa de engraxate e colocava no ombro. E eu saía próximo, no raio de ação, que meu pai conseguia me ver, e eu engraxava sapatos enquanto meu pai vendia goiabas. Isso me fez homem. Trabalhar com meu pai, vê-lo trabalhar todo dia para prover sustento para mim, me faz trabalhar pela minha família hoje, porque ele foi meu exemplo. Eu vendi jornal na feira, eu vigiei carros, eu vendi livro de porta em porta, e isso me formou. Hoje em dia nós temos uma geração que não sabe o que é a vida como a vida de fato é. Isso é altamente prejudicial. Mas vamos seguir. Você se converte, se batiza aos 12 anos de idade, ansiosa, porque um grupo de jovens chegou na região onde sua mãe estava, os estudos bíblicos foram dados, sua mãe se converte, você tinha 3 anos, membros da sua família se batizam, com 12 você é batizada, e chegou o Clube Desbravador, você sempre participou aí do clube, e você tinha uma tendência de andar com pessoas mais velhas, que era uma inclinação sua, deve ser até hoje. Uma coisa começa a acontecer. Seus irmãos envelhecem e eles vão adquirindo uma idade e, por não terem raiz, eles começam a sair da igreja. E aí você viu sua mãe sofrendo, chorando,
tratando aquele caso do jeito que ela achava melhor, e sua mãe perguntava assim: aonde foi que eu errei? Você que está aqui no testemunho, espera, veja esta frase e daqui a pouco nós vamos voltar nela. Só que eu quero salientar agora, no testemunho da Lene, uma coisa muito importante que ela pensou, que ela construiu na cabeça dela. Ela disse assim: ficamos só eu e minha mãe. O que que vai ser de mim? Porque ela não queria sair da igreja, não queria deixar Deus. Ela disse: eu precisava ter firmeza. E a Lene diz assim para mim. Ela vai explicar para nós agora o que foi isso. Ela diz assim para mim: eu não podia viver mais a experiência da minha mãe. Eu não poderia mais ler a Bíblia porque minha mãe mandava, eu não podia mais orar porque minha mãe mandava, eu não podia mais ir à igreja porque minha mãe. Agora eu tinha que ter minha experiência. Lene, por que que você chegou a essa conclusão dentro da área da conversão da sua família, do seu crescimento, que na ausência dos seus irmãos, dessa estrutura religiosa, você e sua mãe, não era uma relação fácil, a gente vai saber daqui a pouco. Por que que você entendeu que não era mais a fase da dependência da sua mãe no sentido religioso e que você precisava viver sua própria experiência? Pastor, porque quando a minha mãe, ela orava e perguntava onde que ela errou, é porque ela trazia aquele texto, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. E nós fomos ensinados, né? Todos os sábados tinha que estar na igreja, fazíamos o culto familiar, 6 da manhã, 6 da tarde. Então, quando eu chego nessa fase, eu olho porque meus irmãos saem agora da igreja e começam a ter práticas que a gente não foi acostumado com isso, né? E aí eu falei, Senhor, agora é o meu momento. Eu não posso mais ler a Bíblia porque a mamãe está mandando. Eu não tenho que ir para a igreja porque a mamãe está mandando. Porque era assim, né? Vamos fazer o culto, né? Então eu falei assim, agora é meu momento de me apegar com Deus. E eu fiquei sim com medo, né? Porque eu via tudo se estruturando, sabe? Sair na base, minha irmã mais velha, que era muito envolvida na igreja. Então aquilo me trouxe um impacto muito grande. Eu falei, como que eu vou conseguir manter firme, né? E aí foi que eu fui procurar algo individual mesmo, né? Não ficar só esperando uma mãe para fazer o culto, né? Comecei a ler a Bíblia, fazendo o bíblico, comecei a me envolver na igreja, né? Quando eu falei do culto desbravador, eu falei, agora eu vou me envolver e receber os cargos. E realmente essa coisa de andar com pessoas mais velhas, isso é muito bom, me trouxe muita experiência muito boa. E até hoje, né? Daqui a pouco eu vou até abrir também espaço para falar que eu tô tendo o prazer de andar com a Miriam, com a Dodora. E elas, para mim, claro que eu acho que elas são até mais novas do que eu, viu? Que elas têm energia. Mas é muito bom, pastor. Então, pessoas lá na minha infância me influenciaram muito. Pessoas mais maduras, me envolver nas coisas da igreja. Me ajudou muito a não sair nesse momento. Queridos, algumas coisas importantes estão acontecendo aqui. Primeiro, vamos entender. Lembra que eu falei que meu pai foi minha referência para ser o homem que eu sou hoje? Ele me educou. A Lene está falando da necessidade agora da própria experiência. Amados, nós temos fases na vida de maturação. Nós vamos amadurecendo e chega uma hora que dentro dessa maturidade, agora voltando especificamente para o aspecto religioso, nossas referências que começam, aqueles que têm pais, pais da igreja, funciona assim. Meus pais são a primeira referência. Se eu não tenho pais, ou vai ser quem me trouxe para a igreja, ou vai ser um ancião que eu admiro muito, um pastor que eu admiro muito, ou um grupo. Você sempre tem referências. No processo de maturação, e a Thalita fala sobre isso, a idade espiritual, quando já a gente chega nesses ciclos, é necessário haver um rompimento, não definitivo da referência, mas dentro de uma elasticidade dessa relação em que você agora tem que ter as suas próprias experiências. Como é que funciona isso na prática? Se a sua referência é seu pai, sua mãe, um ancião, um pastor, um grupo de pessoas com quem você anda, é assim, ó. Você vai para mais longe deles, não para se afastar, mas para viver sua própria experiência. E quando você está vivendo sua própria experiência e as dúvidas acontecem, para quem você olha? Para as referências que você tem. É Então, verdade. no ciclo de maturidade, é necessário que você vá viver a sua própria experiência, mas de olho em quem é sua referência. O discipulado nunca rompe a linha de relação. Eu estou hoje em Valparaíso Sul.
mas eu tenho pessoas que eu discipulo e sou mentor dessas pessoas em muitos lugares do Brasil e agora do mundo. Muito embora estejam vivendo suas experiências, quando têm dúvidas, procuram sua referência espiritual. É assim que a gente vive. E sabe por que que os jovens, Lene, deixam a igreja? Porque eles são infantilizados. São jovens que têm uma idade, mas o registro da prática é de idades inferiores. Ou seja, são jovens que já deveriam estar aprendendo a falar, ou já deveriam estar falando, mas estão na fase ainda de identificar os sons. Entende? Porque não amadureceram. Aí, como seus irmãos, como não tem esse ciclo, se vem sem experiência, sem profundidade, e o mundo leva a nossa meninada. E a gente acha que Dia Mundial do Jovem Adventista vai segurar. A gente acha que uma classe para jovens bem ornamentada vai segurar. A gente acha que a linguagem falada para eles, e aí, mano, beleza, tudo top, vamos nessa vibe, papapá, vai identificar os meninos e vai. Nada disso segura os meninos. Ajuda, ajuda, mas não são. é, não pode ser um fim em si mesmo. Aonde esses meninos vão adquirir experiência? Na busca pessoal com Deus, ensinando-os a serem cheios do Espírito Santo, numa vida poderosa na comunidade de crentes e numa vida em que ele tem que se envolver com pessoas. Veja aqui, ó, como é que a gente é discipulado, Lene. Você nem percebe isso na sua fala. Mas olha só, você vai perceber agora. Quando você decide ser fiel com Deus, você vai para a Bíblia, para a oração, ano bíblico, e aí você vai para as atividades da igreja e se filia ao Clube Desbravador. Perceba, Lene, nas suas atividades de aprofundamento na sua cabeça, pessoas não estavam presentes, individualmente. Coletivamente, sim, mas nesse trecho, lembre de alguém que você foi lá no inferno resgatar com a sua própria vida, que você se envolveu, que você deu roupa, que você alimentou, que você gastou tempo, você chorou junto. Provavelmente não existem muitas, pode até não terem existido nessa fase. Porque nossa ênfase não está em pessoas, está em coisas. Deixa eu ficar firme na igreja. Eu quero assumir um cargo, quero assumir uma responsabilidade. Não é assim que a gente fica firme. Faz parte. A gente fica firme essencialmente ligado a pessoas. Por isso eu gosto de recontar o testemunho e ir aplicando para a gente ir aprendendo isso. Bom, eu não podia mais viver a experiência da minha mãe, você vai viver a sua própria experiência. Você pega cargos e ajudou você, glória a Deus. Nesse mesmo período, você vivia conflitos em casa e você passou a sua adolescência nessas oscilações familiares, como muitos de nós aqui. Você vai entrar na sala, no momento muito crucial da sala. O pastor Simei está comigo, dando o testemunho dele depois da morte do seu filho. E você me viu na sala, viu o pastor Simei, achou incrível o comentário dele, a vida dele, a força dele. Você também achou interessante a minha maneira calma de abordar. Como é que foi isso? Como é que foi a sua entrada na sala? Você achou que eu era psicólogo? Você quis saber quem era o CIMEI, depois que esse negócio de sala 57. Como é que foi a sua chegada na sala, filho? Pastor, meu sobrinho, ele tava com Covid, né, nesse período. E a gente foi um período muito tenso, né? Que a gente tinha que ficar esperando o retorno dos médicos. E eu lembro que a gente pediu muita oração para muita gente. Nossa família estava em oração na expectativa, né? Dele reagir. E aí, buscando coisas assim na internet, eu encontro, né? Esse momento, e o senhor falando daquela forma. Ai, deve ser um psicólogo. Nossa, tudo que a gente está precisando também de alguém assim, sabe? Para nos dar força, para a gente superar. E aí aquilo ali foi me levando a assistir até o final. Eu falei, nossa, que interessante. O pai acaba de perder o filho e esse psicólogo fala de um jeito assim. Eu não imaginei que era o pastor, né? E aí eu fui ver que era a sala 57. Mas o que que é isso, sala 57? Porque nesse período da pandemia apareceu tantas coisas, né? E aí eu fui pesquisar o que era a sala 57.
E aí, assisti a sala 57, indo para a janelinha, eu encontrei uma pessoa que eu nem imaginava, que também é da minha igreja, que quando eu frequentava o Jardim Itaoca, né? Aí eu encontrei e falei, nossa, a irmã também faz parte disso. Aí eu vou procurar saber o que que é. Eu perguntei para ela o que que era a sala 57, como que conseguia o link, porque eu queria entrar no Zoom também cedo, mas era 5 horas da manhã, um desafio muito grande. Para Milene, a minha família sabe como é difícil eu acordar de manhã. Era difícil, agora eu tenho acordado muito cedo. E assim que eu entrei na sala. Você entrou na sala, dificuldade de ficar acordada, muitas vezes por assistir deitada dormia. Você queria que seu esposo fizesse parte com você da sala, né? E tentou usar uma estratégia para trazê-lo para a sala. O fato é que depois do retorno das férias agora, você fidelizou e desde as férias você não perde nenhuma sala 57. E você me disse que sua relação com o Espírito Santo está bem mais aquecida. Fala um pouquinho sobre sua experiência com o Espírito para a gente. É algo mesmo que só sabe falar quem está passando. Antes, quando eu via isso, eu sabia sobre o Espírito Santo, mas eu orava muito claro só, né, em nome de Jesus e me direcionar para Deus, né? Não que agora eu não estou fazendo mais isso, mas eu não tinha essa coisa de ficar Espírito Santo, sabe? De conversar tanto com ele. E as coisas começaram a acontecer, de eu orar, aí eu senti vontade de fazer algo e lá fazer e dava certo. E também, quando lê a Bíblia, né, tipo, ver aquela compreensão. E aí eu falei, até comentei com a Val, né? A Val falou assim, Leide, isso é o agir do Espírito Santo. Eu falei, gente, e eu tô falando mais do Espírito Santo para as pessoas, pastor. Hoje, quando alguém me conta algo, né, eu falo assim, ó, é o agir do Espírito Santo, não endureza o teu coração, é o agir do Espírito Santo. Então tá sendo fantástico, tá sendo maravilhoso. E estar aqui na sala 57 de volta, gente, é o agir do Espírito Santo. Porque no dia que eu entrei, que foi a oração do mosaico, foi o agir do Espírito Santo. Ontem minha oração foi o agir do Espírito Santo. E hoje, pastor, eu estar aqui contando meu testemunho é o agir do Espírito Santo. Então, é só viver no Espírito mesmo, graças a Você tinha marcado uma data para dar o testemunho aqui na sala. Não precisa falar do motivo e tal, mas você tinha marcado uma data, né? Que data foi essa? Pastor, a Dodora, ela estava comigo lá no acampamento Tararé. E eu já estava ansiosa, dizendo assim, Dodora, meu testemunho vai chegar, vai ser. Olha aqui, ó, não estou mentindo, isso aqui está escrito na minha lição, ia ser dia 19 de março. No dia que eu entrei na sala, no começo aí que voltou às férias, eu marquei aqui, ó, meu testemunho na sala 57. E aí ontem eu falei assim, Senhor, tu adiantou, né? Na agenda de Deus era para ser hoje. Na minha agenda estava aqui no dia 19. Eu estava assim, Senhor, vai acontecer algo, eu vou contar meu testemunho. E aconteceu, né? Nem. Você está aqui, você está ouvindo um barulhinho que eu estou achando uma coisa que eu quero mostrar aqui. Além da entrada na sala e da permanência na sala agora, está acontecendo uma coisa com você que eu acredito que deve acontecer com a igreja presencial. A igreja é isso aqui, ó. Que imagem é essa aqui? Fala para mim. Ai, a gente foi no domingo agora, né? Teve o dia especial para as mulheres aqui da Associação Paulista Sul. E foi um presente, porque eu não ia me inscrever, eu não ia, pastor. E aí cheguei lá no retiro, olha, tudo do Espírito Santo. Eu não ia para Itararé com as meninas. A Val um dia falou assim, Lene, vamos para Itararé com a gente? Aí eu fiquei pensando, não sabia para onde ir mesmo, vou para Itararé. Quando eu cheguei em Itararé, a Val até falou, Lene, você não acha estranho você estar no carro dos estranhos? Eu falei, não, Val, é como se a gente já se conhecesse, né? Eu sei que ela crê muito no Espírito Santo, ela só perguntou assim, né, para me testar. E aí, quando eu cheguei em Tararé, a Dodô e a Miriam falaram assim, Lene, você se inscreveu para, né, para as mulheres de missão? Eu falei, eu vi, mas eu não me inscrevi. Passou e estava muito próximo. Aí a Miriam, vou te mandar o link. Aí a gente, talvez nem vai mais dar certo, já acabou a inscrição. E deu certo, eu fiz a inscrição. Aí domingo eu tava com essas amadas lá no NASP, nessa multidão de mulheres. Miriam, Miriam, Dodora. Dodora e Lene. Mas tem Passou e todo o tempo essas meninas seguraram na minha mão, na sala. Dodora, Miriam e Dona Lene. Já já vou dizer por quê, viu? Aqui o encontro de forma geral, um videozinho, ó. A Lene lá do lado, feliz, dando um sorrisão.
e aqui com Val e João indo para Itararé, Eles me levaram para Itararé, uns pais maravilhosos, assim. né? Aí, ó. É, a Lene está vivendo, a gente não vai entrar nos detalhes, mas está vivendo um momento difícil na vida dela. E ela outro dia falou assim, Rogério me falou uma verdade muito dura, mas uma verdade muito importante para mim. Esta vida, irmãos, olha aqui, ó, preste atenção. Nossa vida não são os eventos. Os eventos devem celebrar a nossa vida. Vida está nisso, quando pessoas são visíveis. Esse grupo da sala se movimentou para amparar a Lene. E a vida só tem sentido quando está ligada a uma outra vida propositalmente. O que adianta ir para um encontro desse se eu não estou realmente ligado a pessoas? Por que a gente faz as coisas, irmãos? É o amor de Cristo que nos move ou nós estamos interessados nos eventos? Quando você está fazendo, eu estou organizando a Semana Santa, por exemplo, no meu distrito. Ontem eu terminei uma reunião, 9h, 9h30 da noite, no retorno ainda passei no supermercado, que funciona 24 horas para trazer algumas coisas que estavam faltando em casa. Cheguei por volta de 10h30. Quando eu estava lá, organizando a Semana Santa, eu estava pensando em quê? Na estrutura, no material, na logística, ou meu coração pulsa por pessoas? O motivo vai definir se suas ações serão aceitas por Deus. O motivo vai dizer se suas ações serão aceitas. Mas, pastor, fiz tudo certinho, mas com motivo errado. Fazer tudo certo com motivo errado é tudo errado. Pega isso, irmão. Pastor, mas eu faço com tanto amor pelas. Eu amo tanto a escola sabatina. Não, não quero que você ame a escola sabatina. Eu quero que você ame pessoas. A escola sabatina deve ser celebrada, deve ser um lugar onde pessoas são celebradas. Pastor, eu gosto tanto de pregar, não. Eu quero que você ame pregar, não, irmão. Eu quero que você ame pessoas por onde a sua pregação pode alcançar. Eu amo tanto a sala 57, não ama, não, irmão, não ama, não. Ame as pessoas. A sala 57 é só um portal para a entrada delas. Onde estão as pessoas na sua vida, irmão? Joana Costa, onde estão as pessoas na sua vida? Marlúcia, onde é que estão? Nuno, meu amado, onde é que estão as pessoas? Thaís de sempre, fazendo aniversário hoje. Daqui a pouco eu vou orar por você, viu, amado? Onde estão as pessoas, Giovanni? Aonde estão as pessoas, Osivaldo? Nós não vamos entrar com nossos eventos, Marisa. Nós não vamos entrar com os nossos eventos no céu. Nós vamos entrar com pessoas. E, por incrível que pareça, os nossos eventos podem estar nos tirando das pessoas. Porque gastamos tanto tempo para promover esses eventos que não temos tempo para pessoas. Nada de errado com os eventos. Pode ser que o motivo esteja errado. Lene, como é que você está se sentindo? Os problemas não acabaram, as dificuldades não cessaram, mas a presença desse povo lindo com você, cuidando de você, está fortalecendo sua caminhada? Muito, foi presente de Deus, pastor. Presente mesmo. Deus sabia, Deus cuida de mim dessa forma, colocando pessoas para me ajudar. E era para eu ter voltado mesmo para a sala, porque foi aqui que tudo começou, né? Tá recomeçando as coisas. Claro, nem ênfase na sala, mas nas pessoas que estão sendo usadas pelo Espírito Santo. É por causa do Espírito, usando a sala. Então, a sala está envolvida no motivo do Espírito. É também por causa da sala. É também por causa da sua igreja. É também por causa do instrutor bíblico. É também por causa da mensagem que foi pregada na igreja. É também pelo encontro das mulheres na missão. Mas são ferramentas. O fim e propósito é Ele, é Jesus. Bom, vamos para o nosso último lance. A Verinha fez um desafio da gente ir atrás de reconciliações, de pessoas que a gente precisa
a fazer acertos, que a gente precisa alinhar. E você procurou alguém muito especial para você. Quem você procurou depois do desafio da Verinha? Parece inacreditável porque eu precisava fazer isso com a minha própria mãe, né? Eu precisava fazer isso com a minha mãe. Você teve que pedir perdão para sua mãe e reconciliar-se com a sua mãe. Não que você tivesse uma vida rompida com a sua mãe. Não, não é isso. Ela não estava de mal com a mãe. Ela não falava, não é que ela não falava com a mãe, é que haviam coisas no coração da Lene que travavam o coraçãozinho dela. A, como é que é o nome dela? Maria Eunice. A Dona Maria, nossa, Dona Maria, foi criada por uma mãe muito severa. No passado, os pais eram muito mais severos, que são os extremos, né? No passado, os pais eram muito severos na vara mesmo. Hoje são uma boa parte de pais relapsos, né? Que não repreendem, não corrigem os filhos. Extremos perigosos. Extremo da violência na educação e extremo no relaxo. Então a gente tem que ter o equilíbrio. A Bíblia diz: nunca retire a vara do vosso filho. Ou seja, até determinada idade, a repreensão física aplicada corretamente tem seu lugar. Depois é aqui, na cabeça. Não vale mais a repreensão física, porque essa fase já passou. E parece, Lene, que a sua mamãe, sendo muito sincera, muito honesta na maneira como ela estava tentando proteger vocês, cuidar de vocês, ela trouxe essa violência da sua avó, esta forma rígida, para a educação de vocês também. E você parece que sofreu muito, ele chamava de pisa, né? Quem aqui já tomou uma pisa? Quem nunca apanhou na vida? Minha mãe dizia assim: menina, eu vou lhe dar uma pizza, meu amigo. Quando isso acontecia, chega, gelava tudo. Muito embora eu não tenha tomado uma pizza mesmo, nunca. Meus pais não adotaram esse caminho. Mas o fato da sua mamãe, mesmo sendo sincera e aplicando uma correção física bastante severa, ela estava tentando proteger você, cuidar de você, dos seus irmãos. Ela aprendeu assim com a mamãe dela. Mas essas pisas que você levou, a mamãe não sabia, mas estava construindo dentro de você alguns traumas, né? E aí eu abro parênteses aqui, pastor. Amor leva amor, amor gera amor mesmo, né? A minha avó, a palavra seria assim para mim mais rígida, né? Severa, porque eu não recordo minha mãe contando que a minha avó batia nela. Mas as palavras da minha avó eram muito duras, sabe? Assim. E a gente, por vezes, a gente sempre fala, né? O nome da minha avó, não vou fazer essa brincadeirinha, mas o nome da minha avó é Felicidade. E a gente ficava pensando, nossa, como que ela tem o nome Felicidade e vem com a cara assim fechada, né? Mas a minha avó também teve os motivos dela. Então, a minha mãe ela foi criada nesse contexto, né? Então, na compreensão da minha mãe, ela estava criando a gente para o bem. A minha mãe sempre preza, passou pelo caráter. Ela fala assim: olha, manter o caráter de vocês. Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Sabe, minha mãe tem medo de, assim, né? Medo, mas ela preza muito pelo nome, pelo caráter, não dever. Então, isso a gente traz, né? Trouxemos muito suporte. Então, minha mãe, ela queria manter os filhos, era longe das influências dos vizinhos, estar na casa alheia, porque diz que na casa alheia, filho, né, nunca usa de casa nunca pronto. Então, minha mãe batia, né, por isso. Mas, assim, na minha adolescência, mais foi por palavras. Minha mãe não foi criada nesse contexto, né, pastor, de alguém conversar com ela. Então, essa era a minha necessidade. Eu queria que minha mãe me abraçasse, eu queria que minha mãe conversasse, que eu achava isso bonito, essa educação, mas hoje eu compreendo, porque ela não recebeu dessa forma. Então, eu, Lene, posso hoje ser diferente, né? Se eu, em nome de Jesus, tiver um dia um filho, uma filha, ou até mesmo hoje com meus sobrinhos, né? Então, a gente tentar ouvir mais, abraçar. Não é dar tudo de mão beijada, como o pastor tem falado aí, que essa geração está muito de mimimi. Não é isso. Mas não criar também com tanta rigidez, a gente ouvir, porque eu tinha essa necessidade, pastor, de receber um elogio da minha mãe. Eu queria que minha mãe se orgulhasse de mim, né? Eu saí de Penalva, como você já mencionou, mas eu queria era realizar esse sonho. Para minha mãe ver que, mesmo com dificuldade, ela criou os filhos. Mas a primeira filha dela, que eu fui a primeira, a mais nova, né? A sair do Maranhão e ir para uma faculdade. As minhas irmãs, elas já faziam, lá na cidadezinha mesmo, mas trancavam. Então, assim, eu queria que minha família também crescesse na vida, mas que abrisse a mente, né? Não precisasse ser aquele mundinho.
Então é isso. Eu tenho muito orgulho, sim, da minha mãe. Conversei com ela no dia do desafio, pedi perdão para ela, né? Pelos 2 anos que eu passei recente lá, como eu queria, às vezes, que as coisas fossem do meu jeito, né? A casa era dela, não era minha. Mas agora a gente está em paz, graças a Deus. Eu tenho paz por isso, né? Que saiu um peso assim de mim. Passou como o senhor falou. Não era que eu era mal com a minha mãe, eu falava com ela. E aquilo me incomodava muito, porque ficava assim na minha mente. Lene, você prega, você tem cargos na igreja. Na igreja você, todo mundo, sabe, eu abraço as pessoas me abraçavam, Lene é legal. Mas em casa eu não conseguia fazer isso com a minha mãe. E aquilo me incomodava. Falei, meu Deus, quanta hipocrisia. Como que eu não consigo dizer eu te amo para minha própria mãe? Por que que as coisas me irritam tanto que minha mãe fala? Então eu precisei disso e estou precisando muito, o Espírito Santo vai só mudando isso, sabe? Você ligou para ela, foi? Liguei, no dia do desafio, liguei. Eu não tinha planejado isso, né? Que a Verinha falou muito de amizade, só que ela vai e lança esse desafio. Eu fiquei pensando, Senhor, realmente o pastor disse que né, a gente não deve ter inimigos, mas às vezes a gente é inimigo de alguém. Eu não vejo, minha mãe não me considera como inimiga, eu sou filha dela, eu saí do ventre dela. Mas eu vou resolver isso, eu vou mandar mensagem, dizer, né, o que está acontecendo dentro de mim. Aí eu liguei para minha mãe, mandei, na verdade, um áudio, fiquei muito ansiosa, querendo a resposta, meu Deus, fique para orar. E aí eu mandei para minha mãe e para outras pessoas também, que eu não sei se eu posso falar agora. Pode falar. Para quem mais você mandou? Eu aproveitei e mandei para minha sogra. Eu precisava fazer isso também, pastor, porque tinha coisas aqui dentro que não estava resolvida. E mandei para mais 2 pessoas da igreja que eram líderes também, como o pastor mencionou, que às vezes a gente se perde querendo fazer coisas na igreja, nesse negócio de cargos. Então, tem 2 pessoas muito especiais nessa cidade que são, assim, pessoas brilhantes, têm ideias maravilhosas. E por algum motivo, palavras, né, nos afastaram uma da outra. Eu mandei mensagem para essa pessoa, a gente está bem, está em paz, ela está orando por mim. E a outra até agora não me respondeu, mas eu cumpri o desafio com 4 pessoas. E uma não respondeu, 3 responderam. Respondeu. Uma delas disse que está faltando você na vida dela. É verdade. E a gente se ausenta da vida das pessoas por causa dessas marcas. E ter ido à sua mãe não resolveu tudo, mas não ter ido jamais resolveria. É verdade. Entende? Porque a gente vai lá, tem uma expectativa de que no dia seguinte vai ser tudo diferente. Não. Da mesma maneira que a desconstrução levou tempo, a construção também levará. Entende? Mas o começo é fundamental. O fato de você ter ido não mudou tudo, mas deu início à mudança. Ou se deu. Então, a próxima vez que você estiver com a sua mamãe, arrocha, dá um abraço nela. Sem medo. Ela talvez faça assim, ó, porque tem gente que não está muito acostumado com isso, que talvez ela não tenha sido abraçada pela mamãe também. Sua mãe não conseguiu quebrar o ciclo. Ela só espelhou o que recebeu. Você já entendeu. Eu não vou ser assim com os meus filhos. Não vou ser com os meus netos. Não quer dizer que a sua mãe foi má. Ela só deu o que tinha. E ela tentou proteger vocês. Então, quebra o ciclo. E o mais nobre do homem não é oferecer o que ele tem, é oferecer o que ele não tem, o que ele não recebeu. Entende? Eu não recebi amor, eu vou entregar amor. Eu não recebi visitas, eu vou visitar pessoas. Ninguém nunca orou por mim, eu vou orar por pessoas. Ninguém nunca me levou para os eventos da igreja, ninguém me colocou num carro para me ir até outra cidade, ninguém fez a inscrição. Eu vou fazer a inscrição, eu vou colocar pessoas no meu carro, vou levar pessoas para o evento. Quebre o ciclo, não fique esperando. A estática nos faz morrer. Que coisa tremenda isso. Que coisa tremenda isso. Nós somos chamados a cuidar de pessoas. Então, você vai ver um vídeo que eu quero que você veja a sua mãe nesse vídeo, que eu quero que você veja a sua sogra nesse vídeo, eu quero que você veja pessoas, independentemente das circunstâncias, do lugar, do que precisa ser feito. É isso aqui que a gente tem que fazer por elas. Elas estão esperando isso, pessoas diferentes.
Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Amar como você me ama é o mínimo que eu posso fazer por tudo que você fez em mim. Eu vou ver de novo. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. A letra dessa música, muito embora eu não goste muito da ideia de chamar Deus de você, é uma tendência que tem aparecido nesses hinos, mas carrega uma verdade muito importante. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Ele está falando das marcas que o amor fez em Cristo. Coloque as marcas que o amor fez no Senhor em mim. Aí, olha como esse cara é lúcido, e eu sinto falta dessas coisas, desses pensamentos, né? Amar como o Senhor me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo que o Senhor fez por mim. Irmãos, não são eventos, não é um microfone, não é o culto, não é um quarteto, não é um conjunto, não é uma programação especial. Leni, sua mãe, o lance é a sua mãe. O lance são pessoas. E só o amor incondicional. Nada mais. Só o amor que Cristo nos deu pode fazer com que a gente viva esse nível de experiência. Amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo que o Senhor fez por mim. Eu sei que agora você está mais leve. Você disse, depois que eu pedi perdão para minha mãe, o que aconteceu mesmo? Sabe aqueles pesos que a gente carrega assim nas costas? Nossa, saiu. E eu fiquei pensando, nossa, mas foi tão fácil, eu achava que ia demorar anos, eu tava me preparando para isso. Eu falei, meu Deus, como que eu vou conseguir? Foi divino, foi do Espírito mesmo. Mandei o áudio, a mamãe respondeu, falou palavras bonitas, assim, falou que estava orando sempre por mim, todo dia agora de manhã, hoje mesmo. Já cedo ela mandou aqui uma mensagem para mim, falou que tá orando por mim, eu já mandei o link para ela, eu falei, ó, vai assistir a sala 57 que eu vou estar lá contando meu testemunho. Eu tô leve, pastor. Apesar de outros momentos que tá ainda pesando, mas eu tô leve, assim. Pronto. Verinha, um desafio e tantas bênçãos, né? Que coisa. A igreja precisa desafiar os membros. A igreja precisa desafiar, nos tirar da zona de conforto. Obrigado, Lene.
Eu que agradeço, pastor. Então, legal. Obrigada pela Quando você oportunidade. encontrar sua mamãe, dê um grande abraço nela, tá? Vamos Aproveitar terminar isso enquanto orando. tem tempo nessa terra. Vamos terminar orando pela Thaís. Ela está fazendo aniversário hoje, representando os aniversariantes. Bom dia, dona Thaís, tudo bem? Muito bom tê-la aqui no dia do seu aniversário, viu? Bom dia, pastor. Deus abençoe sempre. Olha aí, ó. Feliz aniversário, Thaís. Que este ano seja repleto de alegrias, realizações e muitas bênçãos. Desejo dos amigos da Sala 57. Tá bom? Muito Você- obrigada. Tudo bem. Deus te abençoe ricamente, viu? Fazendo 18 anos hoje, né? Não está saindo som? Então é você que não está ouvindo aí, mas tudo bem. Não, é amanhã, no dia do jovem adventista. Ela, para fazer leitura labial, é amanhã, dia do jovem adventista. Eu entendi. O seu aniversário é amanhã, no dia do jovem adventista. Eu Feliz. sou jovem eternamente pelo amor Amém. Você incondicional. não Amém. está nos ouvindo, mas nós estamos ouvindo Eu você. estou ouvindo. Eu estou Então, ouvindo. então tá tudo certo. Ai, que delícia, né? Lene, eu amo Então, você. Obrigado, filha, pelo seu testemunho. Ainda há coisas a serem resolvidas, mas o Senhor está contigo, tá amém. bom? Obrigada, Vamos orar? E aos amigos da sala que estão dando suporte para a Lene, muito obrigado. Miriam, Val, Dodora, obrigado. Isso para mim é a igreja. Gente que Verinha ama Jesus. também. Verinha está cuidando de você aí nos atendimentos. Que benção, que benção. Pastor, obrigada, viu? Esse é o maior presente. Eu que agradeço, viu? Você está aqui sempre conosco, é uma benção. Um abraço no seu marido, na sua família, que seu dia seja repleto, repleto de alegrias. Tá bom? Bem, Nós amamos você, Thaís. Amamos você. Pai bondoso, obrigado pela sala de hoje, por tudo que nós vivemos aqui, experiências poderosas. Que momento mais aquecido esse. A sala foi uma sala raiz, origem, era assim lá desde o começo. E nós vamos retomar a essência dessa sala, porque não podemos perder o fio. Espírito Santo, obrigado por conduzir tudo, por Jesus dar-nos um dia de preparação adequado para o santo dia do Senhor e que amanhã nas igrejas vivamos em perfeita comunhão com nossos irmãos. Por Jesus Cristo, amém, amém e amém. Thaís, Deus te abençoe ricamente, um grande dia, viu, filho? obrigado, Sala. Obrigado, queridos. Obrigado, Lene, muito obrigado. Deus te abençoe. Agradeço, pastor. Deus seja louvado. Que bom, né, irmãos? Que bom, olha aí, ó. Mais uma sala 57, dando números finais. Deixa eu chamar a dona da pipoca, que se chama Leila. Eita, Leila, cada dia, hein, rapaz do céu. Meu pai só. Sabe? Deixa eu tirar um som aqui, colocar outro. Pronto. A única coisa que às vezes nos entristece é que tem pessoas que frequentam aqui, estão aqui conosco todos os dias e ainda não aprendeu isso. Essa presença do Espírito Santo, essa comunhão, esse amor incondicional. E ainda, infelizmente, tem pessoas que não aprenderam. Ficam julgando, ou tratando, ou falando até o que não deve. Por quê? Porque não aprenderam ainda a ter esse relacionamento direto com o Espírito Santo. E aí, quando a gente vê Lene, né, contando essa experiência, eu digo, meu Deus, o que falta para as pessoas aprenderem isso? É porque, é porque nós estamos condicionados a coisas e não a pessoas. No dia que as pessoas forem mais importantes do que coisas, e o amor incondicional nos ensinar isso, acabou o resto. As pessoas é que valem. As Muito. pessoas é que têm valor. Viver assim é bom, viu?
Viver amando pessoas não é fácil, mas é bom demais. Vamos para a pipoca? Vamos pipoca. Parece que eu ouvi um bom dia com a alegria. Pastor, Oi. eu queria mandar um abraço para as pessoas lá de Penalva, porque eu acabei de abrir aqui a câmera e eu vi a irmã Joana aqui. É a pessoa que me Lene, influenciou desde a minha infância, a Joana Costa, ela tá aqui. Lene, misericórdia, você ia esquecer de Penalva. Não é Nossa, eu não posso esquecer. Sair de Penalva, mas não posso esquecer de Penalva. que saiu de Penalva, mas Penalva não pode sair de tu. Um abraço para os irmãos de Penalva. Como é que é o nome da irmã que está aqui? Joana Costa, que tá com o nome aqui, ó, Joana Costa. Irmã Joana Costa, de Foi ela que me Penalva. ensinou a dar estudo bíblico, com ela que eu Pronto, comecei. irmã de Penalvense. Um grande abraço para vocês, de Lene, de toda a sala 57, viu? Agora a gente pode ir para pipoca. Parece que eu ouvi um bom dia com alegria aí. Deixa eu ver. Bom dia, com alegria! Bora, Bom irmão. dia, Bom dia, bom dia. Compartilha, compartilha, compartilha. Calçada 57, tchau, meus amores.